Boa noite. Eu vou estar aqui trazendo uma palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Que eu trouxesse essa palavra agora neste momento. Eu não ia entrar aqui, mas o Espírito Santo falou comigo, vai, entra. E traz essa palavra, uma palavra que eu já tenho falado dela por aqui, pregado. Mas essa palavra aqui tem endereço certo, o qual o Espírito Santo colocou em meu coração, que se encontra em Salmos 51. Sei que Deus vai falar no íntimo, no profundo do seu coração. Que se encontra escrito assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo do oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei mais puro, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém. Somente até aqui. Aqui o salmista Davi, ele está se humilhando diante de Deus e reconhecendo as suas falhas, seus pecados, o qual ali ele tinha cometido e não tinha se consertado diante de Deus. Ele não tinha se pegado diante de Deus e se consertado dos seus pecados. E Deus usa ali o profeta Natan para confrontar ele, para que ele se conserte, para que ele se humilhe diante de Deus. E a palavra do Senhor fala que Davi ali então ele se humilha. Ele reconhece que ele tinha errado, que ele tinha pecado. Então até que Deus usasse, antes de Deus usar o profeta Natan para falar com ele, ele estava ali com o coração duro. E não se movia em se humilhar a Deus. Estava ali como se nada tivesse acontecido, levando ali uma vida normal. E ali Deus usa o profeta Natan para falar com ele, para que ele se consertasse, para que ele se voltasse para Deus e ele se humilhasse. E como eu disse, Deus colocou no meu coração para que eu entrasse aqui agora. E eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém e essa palavra tem o endereço certo. E a palavra do Senhor fala que Davi ele começa a se humilhar. Ele começa a pedir perdão para Deus, pedir a misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as tuas multidão das tuas misericórdias. Então ele começa ali a pedir a misericórdia para Deus, para que Deus o perdoasse, para que ele alcançasse graça diante de Deus. Porque a pessoa, quando ela peca diante de Deus, peca contra Deus ou contra o seu próximo, seja lá com quem for, ela torna uma pessoa triste, uma pessoa angustiada. Quando ela faz algo que não agrada a Deus, que entristece Deus, o coração de Deus, a pessoa fica triste, amargurada. E às vezes ela chora ali pelos cantos da casa, pelo feito que ela fez. Às vezes ela fica ali com remorso, mas ela não se arrepende. Ela não se volta para Deus, ela não confessa o seu pecado para Deus. O pecado só a pessoa somente ela alcança o perdão e a misericórdia de Deus quando ela confessa o seu pecado para Deus. Quando ela se abre e rasga o seu coração para Deus e confessa, assim como o salmista Davi, ele fala. Olha o que o salmista Davi fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, o 2, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele estava reconhecendo que ele era um homem pecador, que ele tinha pecado e que o pecado sempre estava diante dele. E ele começa a pedir perdão para Deus
e se humilhar diante de Deus. E quando nós nos rendemos diante do Senhor e pedimos perdão para Ele, não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento, eu não sei qual a falha, qual é o teu pecado diante de Deus, porque eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, mas é que o Espírito Santo está mandando eu falar para você que Ele quer lavar a tua alma, quer lavar o teu coração. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria. Assim como o salmista Davi fala aqui no 51:12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, ele estava pedindo para que Deus tornasse a dar alegria para o coração dele, porque ele estava angustiado, porque ele não tinha perdido a alegria. O pecado tinha ocupado o espaço da alegria no coração dele. A tristeza, a angústia, a amargura. Mas a partir do momento que ele se confessou para Deus e buscou o perdão de Deus, ele alcançou misericórdia. Quando confessamos o nosso pecado para Deus, nós alcançamos misericórdia. E Davi, ele tinha um coração puro. Ele era temente a Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. O que ele fez? Ele começou a buscar Deus. Deus usou do profeta Natan. Falou para que ele se consertasse, para que ele se voltasse para Deus. E o que ele fez? Ele se consertou. Ele deu ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus muitas vezes Ele quer que nós façamos isso. E tem pessoas que às vezes Deus está falando com a pessoa, Ele está falando. Conserta. Deus usa de um, usa do outro, usa a palavra, usa a mensagem. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando. E muitas vezes quando vem uma palavra de repreensão, de correção, é Deus falando. Para que nós nos consertamos e nos voltamos para Ele. E muitas vezes a pessoa, essa palavra não é para mim. Não foi para mim, não foi comigo que Deus falou. Talvez entra de um ouvido e sai do outro. E a pessoa continua do mesmo jeito, da mesma forma. E é que Deus está falando para você, que quer te dar a alegria da tua salvação. Deus quer dar paz para você, Deus quer te dar alegria. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Desde que você abandona os seus erros, as práticas pecaminosas, aquilo que você estava fazendo de errado. E torna para Deus. Porque errar todo mundo falha. Pecar todo mundo peca. Mas Deus quer que nós nos voltamos para Ele, que nós consertamos. O que afasta o homem de Deus ou a mulher de Deus? É o pecado. Lá no livro do profeta Isaías 59 fala que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar, nem seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então o teu pecado é que faz uma divisão entre nós e Deus. É o que afasta nós de Deus e que impede a bênção de chegar até nós, é o pecado. É o pecado que está atrapalhando a felicidade de chegar até a tua casa, teu lar. É o pecado que está atrapalhando a paz que você está buscando. Deus está mandando eu falar aqui. Então Deus está aqui, está querendo abrir teu olho e te orientar para que você receba a tua bênção. Porque o que está atrapalhando, o que está fazendo divisão entre você e Deus é o pecado. É o pecado não confessado. Vai confessar pro vizinho da direita, pro amigo teu? Não.